Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Vamos começar a quarta semana, né? Quarta semana da contagem do Homer. Hoje, 22 dias dessa contagem. E, como todo início de semana, a gente volta para a manifestação dos sete Espíritos de Deus. Então, hoje, a gente começa voltando lá para Isaías, né? Se você quiser acompanhar aí, Isaías, capítulo 11, versículo 2, que diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, que é o que nós vamos falar hoje, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Queridos, quando a gente olha isso, né? Geralmente a gente quer, se a gente for olhar, né, e colocar uma busca, né, por qual é o mais importante, a gente vai querer sabedoria, a gente vai querer o discernimento, de temor. O de conselho parece que ele está um pouquinho menor na lista, né? Por quê? Porque a gente pega conselho e traz para o nosso original e pensa, conselho, inclusive tem uma onda no Brasil, né? Se conselho fosse bom, não era dado, ele era vendido. Então a gente pega esse entendimento e fala assim, conselho nem todo mundo segue, então ele não é tão importante. Mas, no original, conselho não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Primeiro, né? Ainda que tivesse a ver, o conceito bíblico é totalmente diferente do conceito natural. O conceito bíblico diz que na multidão de conselho há sabedoria, né? Então, já quebra essa cultura deste mundo que diz que conselho não é bom. Conselho é excelente e ele precisa acontecer. Mas ele precisa acontecer não de acordo com as minhas bases ou de acordo com o que esse mundo diz. O conselho bom é aquele que nos liga aos propósitos eternos, aos princípios eternos, aos fundamentos da palavra de Deus. Esse é o conselho que é um conselho bom, né? Que é um conselho que libera. Mas no original, queridos, a palavra conselho está ligado a desígnio, está ligado a propósito. Então, o conselho que vem do Senhor, ele nos liga diretamente ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E isso mostra o porquê que tem conselhos diferentes. Vamos lá. Já aconteceu com você de você buscar uma direção de Deus e o Senhor te dá uma direção e daí uma pessoa passa por um problema semelhante ao seu e você fala, olha, eu fiz isso aqui e deu certo. E daí a pessoa vai lá e faz e não dá certo. Ou você pega um conselho de alguém e para a pessoa foi uau e para você não foi. Por que, queridos, que isso acontece? Quantas vezes a gente entra em culpa, né? Entra, eu não devo ser tão crente, ou o Senhor não está me ouvindo. Mas, na verdade, é porque o conselho está ligado ao propósito. Então, o propósito da pessoa não é o mesmo propósito meu. Por isso serão conselhos diferentes, porque ele está ligado a uma liberação futura. Ele está ligado a um alinhamento daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque às vezes eu estou passando por uma situação e essa situação está ligado a uma correção de Deus na minha vida. Ou essa situação está ligado a Deus mostrando que meu coração não é tão bom como eu penso que é. Ou essa situação está ligado a um tratamento do Senhor para me levar a novos níveis. O Senhor está me tratando, me fortalecendo. Ou essa situação é para o meu crescimento. E talvez uma outra pessoa esteja passando o mesmo problema. Mas o foco da situação é diferente. Talvez a pessoa esteja passando por causa de uma maldição hereditária. Talvez essa pessoa esteja passando porque é uma colheita de coisas que foram feitas. Entende? Então, o conselho do Senhor, ele vem para nos alinhar, ele vem para nos dar desígnio, ele vem para nos dar propósito. E daí, queridos, ontem na mentoria, eu ministrei sobre a vida de Sansão e foi uma palavra que o Senhor ministrou muito no meu coração, sabe? A vida de Sansão. E para quem está na mentoria aí, você vai ouvir esse texto de novo, né? Para quem não está, seja ministrado em nome de Jesus. Mas em Juízes, capítulo 13, eu não vou ler aqui, mas aqui conta a história de como Sansão nasceu. E eu fiquei um pouquinho mais apaixonada por Manoá, né? O pai de Sansão.
Porque a mãe de Sansão era estéril, né? E essa mulher recebeu a visitação de um anjo, de um homem de Deus. E esse anjo disse que ela ia conceber e esse filho ia ser juiz de Israel. Então era para ela parar de tomar derivados de uva, ou bebida forte, ou comer coisas impuras. Porque assim seria o filho, né? Ele seria nazireu desde o ventre. E daí ela vai para casa, né? E ela conta aquilo para o marido. E daí, queridos, olha que tremendo. O marido, ele não duvida dela. Ele crê, mas ele acha que aquelas informações são poucas. Tipo assim, o Senhor vai nos dar algo tão grandioso. E o que eu vou fazer com isso, né? E daí vem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 8. Juízes 13, versículo 8 diz assim, ó. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer e ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido. Queridos, e daí vem aqui a história, né? Ela vai lá, corre, chama o marido, o anjo fica esperando, e o anjo dá o conselho. Queridos, que tremendo isso. Manoá sabia que estava recebendo algo da parte do Senhor. E ele sabia que ele não podia pegar algo que está vindo do céu e tratar como natural. Então ele vai lá e recorre ao conselho. Senhor, olha, envia de novo. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer, como tratar isso aqui. E o Senhor envia o anjo novamente para o anjo ensinar. Para o anjo fazer o quê? Para o anjo dar conselho. Então, queridos, assim, ouvir as pessoas é totalmente necessário, porque nós somos corpo. E às vezes o anjo que vai aparecer para mim ou para você não é um anjo do céu, mas é uma liberação através de uma pessoa, é uma liberação através de um louvor, é uma liberação através do conselho do pastor, do líder, é uma liberação através de uma revelação da palavra. Mas qual a importância aqui? Senhor, eu preciso de conselhos. E eu preciso ser cheio do Senhor, dessa manifestação do Espírito de conselho, para que quando alguém vier a mim, eu entenda o propósito, eu entenda o desígnio, eu entenda o que o Senhor tem para fazer e aconselhe, não segundo as minhas experiências, não segundo somente aquilo que deu certo na minha vida, mas eu aconselhe de acordo com aquilo que o Senhor está vendo, de acordo com aquilo que o Senhor está fazendo. Muda totalmente, queridos. Muda totalmente. Porque muitas vezes, né, vou usar uma expressão natural, nós ficamos batendo cabeça, o que fazer, e faz uma coisa, e ouve uma pregação e faz, e ouve outra coisa e faz, outra coisa e faz. E quantas pessoas desistiram da caminhada, frustradas, porque ouviram tantas vozes e nada deu resultado. Aonde está o problema? Em nós, que não buscamos a fonte de falar assim, Senhor, qual o conselho o Espírito tem para mim dentro dessa situação? Qual a direção que vem do Senhor para mim, para que o desígnio do Senhor, para que o propósito do Senhor se cumpra nessa circunstância? Uma das coisas que eu sempre falo para os filhos ministeriais é, tá numa luta, tá numa prova, o maior foco não é sair da prova. O maior foco é ser aprovado dentro dessa situação. Porque quando eu sou aprovado, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou receber novas armas, novas patentes. Por quê? Porque eu venci, eu vou receber os despojos da guerra e eu não vou precisar passar por essa guerra de novo. Mas por que muitas vezes nós vivemos em ciclos de repetição? Porque nós não somos aprovados. Não é somente porque, é lógico, queridos, existem maldições, existem aprisionamentos, existem muitas coisas, né? Mas muitas vezes é porque eu vivo num ciclo de derrota. Eu não rompo, eu não sou aprovado nas batalhas, daí eu volto para a batalha de novo. E por quê? Porque eu não estou cheio do conselho que vem do Senhor. Porque o conselho que vem do Senhor sempre vai cumprir o seu propósito. Sempre vai cumprir o seu desígnio, sempre vai nos colocar em avanço, queridos. Que você nesse dia receba uma porção plena do Espírito de conselho, não só para hoje,
mas para a vida. E que vocês entendam hoje que existe uma fonte. Tá com um problema? Conselho vem para quê, queridos? Conselho só vem no dia do problema, no dia da correção, no dia do alinhamento. Que nesses dias você busque esse espírito. Eu preciso de conselho. Eu preciso dar conselho. E eu preciso que esse conselho seja de acordo com o teu propósito. Se o Senhor tem que corrigir, corrija. Se o Senhor quer me levar a avançar, que eu seja aprovado para avançar. Se existem maldições que estão me prendendo, que elas sejam quebradas. Se é uma colheita, Senhor, me ajuda a colher isso aqui. Mas que o conselho do Senhor sobre sua vida te coloque dentro do propósito que Ele predeterminou para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua casa. Que a cada dia essa chama que o Senhor está fazendo nascer aumente. E você seja um incendiador do Pai nessa terra. Um incendiador do quê? De santidade, de propósito. Um acendedor de outras vidas. Que a bênção do Pai, que o espírito de conselho seja sobre você. A gente se vê amanhã para mais um dia da contagem do homem. Shalom, shalom, queridos.